Bom, Gente, aí para Patrícia, você, ela tá tudo preta. as outras pessoas estão conseguindo visualizar o PPT, a apresentação? Tudo ok? Eu estou, Patrícia. Ok, Patrícia. Tá. Rejane, pode ser algum problema aí no seu computador. Aconteceu isso com a Rosa também, agora há pouco. Meu note tá bem bichado. Eu vou pedir para vocês, por favor, desligarem o microfone. Vou pedir desculpas para vocês, porque a minha cachorrinha hoje está latindo aqui. Tem um som de fundo, tá? Então, ela está sozinha lá na frente, ela está latindo um pouquinho, tá? Então, esse barulho que vocês vão ouvir é ela latindo. Bom, a nossa ATPC de hoje, nós tivemos a proposta de trazer para vocês um pouco do trabalho que vocês estão realizando neste momento de atividades não presenciais, que nós sabemos que vocês estão trabalhando muito, né? Então, nós, do núcleo, pensamos não só na ATPC de anos iniciais, mas também nas ATPCs das áreas, né, dos professores do Fundamental 2 e Ensino Médio, trazer essa apresentação de práticas que estão sendo desenvolvidas neste período. Mais uma vez, quem está aqui comigo de apoio é a PCNP Suzana, de Educação Especial. Suzana, você quer falar alguma coisa? Só uma boa noite. Já estou virando freguesa aqui na escola. E é uma grande oportunidade sempre de estar acompanhando a TPC de vocês. Vamos seguir. Bom, os nossos objetivos hoje: fortalecer a ATPC como espaço formativo de interação e reflexão da prática pedagógica, compartilhar boas práticas desenvolvidas pelos professores durante o período de atividades não presenciais. E o conteúdo é o ensino remoto e a socialização de boas práticas. Para iniciar, hoje eu não trouxe uma leitura de um conto, de um poema, como fazemos normalmente nas nossas reuniões. Eu trouxe para vocês uma epígrafe de Guimarães Rosa, para a gente refletir um pouquinho e iniciar essa nossa reflexão sobre a nossa prática. Mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior, é o que a vida me ensinou. Então, essa epígrafe é do livro do conto, né? Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Alguém gostaria de comentar essa epígrafe? Pode levantar a mãozinha. Maria Elisa, pode abrir o microfone. Estão escutando? Estamos. Ah, então tá. É que eu mexi no meu microfone aqui do fone. O ser humano está em constante transformação, né? Ele, do dia que nasce até o dia que ele morre, ele sofre, ele passa por uma constante transformação, né? Acho que é isso que ele fala, que elas vão sempre mudando, né? Nós não somos pessoas terminadas, nós estamos aprendendo diariamente. Dizia meu pai, né? Nascemos sem saber nada e morremos sabendo quase nada. Acho que é bem isso, esse epígrafe do Guimarães Rosa. É isso, obrigada, Maria Elisa. Nada. Márcia levantou a mão. Microfone. Completando o que a Maria Elisa falou, mesmo na pandemia, com todas as dificuldades, o importante é isso, que a gente continua aprendendo, não estamos terminadas. Então, eu acho que a gente está aprendendo bastante com tudo isso, está sendo ruim por muitos motivos, mas continuamos aprendendo, e isso é bom. Exatamente. Obrigada, Márcia. Mais alguém?
Quem não quiser falar no microfone, quiser digitar no chat, se o chat estiver aberto, pode colocar a contribuição lá no chat também, tá? Aí a Suzana vai fazendo a leitura. Não temos nenhuma observação no chat aqui, Patrícia. Ok. Bom, só para fechar, então, quando eu trouxe essa epígrafe, eu pensei justamente no que vocês colocaram aqui, né, nas observações da Maria Elisa e da Márcia. Nós estamos sempre em transformação. Nós não vamos acertar sempre, né, em alguns momentos nós vamos errar sim, errar faz parte da vida, porque nós estamos em constante transformação, nós estamos nos aperfeiçoando, né, aperfeiçoando a nossa prática. E a gente não precisa se cobrar tanto em relação ao que nós realizamos, porque muitas vezes o reconhecimento vem de outras pessoas, mas a cobrança maior é de nós mesmos, né? Nós ficamos pensando assim, poxa vida, parece que eu faço, mas nunca estou fazendo o ideal. Mas você está fazendo o possível, você está aprendendo e você está cada dia buscando melhorar. Então, a ideia dessa reflexão de hoje é dizer para vocês que acalmem o coração, que nós estamos passando por uma fase, que essa fase ela vai passar e que nós estamos com certeza vamos sair disso tudo muito mais fortes, muito mais com muito mais aprendizado, né? E a nossa prática também com certeza será diferente daqui para frente. E aí, como nós hoje temos um único tempo de ATPC, né, que são 50 minutos, conforme o cronograma da própria SEDUC, depois vocês continuam a ATPC com a Márcia. Então, agora nós vamos para a apresentação das boas práticas. Foram enviadas 4 práticas pelas professoras Maria Elisa, de arte, professora Paula, de educação física, a professora Rosa, que é responsável pelo 5º ano A, e a professora Lucimara, que é professora do 2º ano A. Tá? Nós vamos começar, então, pela professora Maria Elisa. Maria Elisa, pode abrir o microfone. Pronto, estou aqui. Conforme você vai falando, eu vou passando aqui para você, pode ser? Ah, pode, eu agradeço, Patrícia. Deixa eu só tirar o som do meu celular aqui para não atrapalhar, que meus alunos hoje estão que estão. Pronto. Pode começar. Aí, mudou aí? Mudou. Tá. Então, essa aula foi uma aula que eu fiz para o 4º ano, tá? Na realidade, esse tema teve início ainda nas aulas presenciais, no começo de março. Eu sigo o currículo fielmente, eu dou uma mudada nele, uma incrementada, tá? Porque eu tenho a mania de todo ano fazer alguma coisa nova, mesmo com o mesmo tema, eu vou mudando, tá? Então, esse ano eles já haviam trabalhado o plano de fundo na aula presencial, só que eu percebi que eles não haviam entendido direito ainda. Alguns, aliás, a grande maioria ainda tinha dúvidas, faziam errado. Falei, bom, é meio complicado para nós de arte trabalhar com aula online sem fazer uma aula expositiva. E fazer a aula expositiva se tornou meio difícil, porque eu cheguei a fazer para uma turma um vídeo de 5 minutos, não carrega no WhatsApp. E no Fundamental 1, eu optei de continuar com o WhatsApp, não usar o Google Classroom, nem outro aplicativo, porque eu achei que eles não vão conseguir, né? Enfim, então, eu retomei fazendo a explicação para eles do mesmo tema, que seria uma coisa assim, a princípio, como foram as primeiras semanas, seria fácil para mim trabalhar, porque eles já sabiam do que se tratava, eu não teria que fazer uma aula expositiva, tá? Bom, é a troca de plano de fundo. Eles têm que reconhecer que
porque mais para frente eles vão entrar em fotografia e vão entrar em cinema. Esse é o primeiro passo para entrar em fotografia e depois no cinema, tá? Porque é uma sequência bem lógica que a gente trabalha. Bom, e é preciso, antes de trabalhar a fotografia ou os cenários, e também vai envolver as 4 linguagens, vai envolver dança, teatro, artes visuais e música, esse plano de fundo, porque em tudo a gente tem plano de fundo, tá? Então, o que eu resolvi fazer? Vamos dar sequência até eles entenderem bem esse plano de fundo, já que eles vão carregar isso a vida inteira na escola. Sobre esse tema de plano de fundo vai ser muito utilizado em observação de imagem e outras coisas. Tá. Como que eu fiz? Eu faço a explicação, a ficha técnica que segue com a atividade, essa ficha que vocês estão vendo aí na tela, é a ficha técnica que eu faço. O aluno coloca o nome dele, ele não precisa imprimir, já falei para os pais. Tá? Para quem imprime, tem condição, eles imprimem, tudo bem. Né? E aí eu coloco as habilidades, o conteúdo que vai ser aplicado, e abaixo eu coloco a explicação. Você tem a explicação aí, Patrícia? Isso, obrigada. Então, olha lá, eu coloco, eu converso com eles como se eu estivesse conversando presencial. Às vezes tem até alguns erros de concordância, de português, mas é a linguagem que eles entendem, porque não adianta escrever tudo bonitinho, tal, sem repetir muito, sem erros de concordância nem nada, porque eles não vão entender, então é na linguagem deles. Aí é uma retrospectiva, relembrando o que eles aprenderam, para eles poderem continuar, entenderem do que se trata essa atividade, para eles fazerem a nova atividade com a explicação, tá? Então, aí eu pus uma breve explicação do que eles já haviam feito na aula, que foi o quadro da Tarsila do Amaral. Eles trocaram o plano de fundo, só que dessa vez, na sala, eu dei o plano de fundo pronto. Aliás, foi uma atividade que eu e a Érica trabalhamos juntos, tivemos a ideia juntas e trabalhamos juntos. Os 2 quartos anos fizeram essa atividade, tá? Bom, e aí nós escolhemos esse artista, o Gustavo Rosa, a gente dá preferência para artistas plásticos brasileiros, para eles conhecerem e valorizarem também. Depois dessa explicação, quando eu lanço a atividade, depois que eu posto a atividade com essa explicação, eu ponho um áudio explicativo, explicando tudo novamente, mas com mais detalhes, inclusive com algumas partes direcionadas aos pais. Pode passar. Aí a imagem do cachorro, tá? Esse é o quadro do Gustavo, e ele não tem plano de fundo, ele só é amarelo, o fundo dele é amarelo, ele não explorou um plano de fundo. A ideia era que eles trocassem ou criassem um plano de fundo para esse cachorro. Fazer primeiro um desenho de observação, que eles já sabiam o que era, que é copiar fielmente, ou o mais fiel possível, a imagem já do quadro, a imagem principal, que era o primeiro plano, que é o cachorro. E no fundo do cachorro, atrás do cachorro, ele fazer uma mudança, criar alguma coisa diferente atrás desse cachorro. Pode tocar, Paty. Paty, pode tocar. Aí, isso, obrigada. Aí, eles então fizeram a devolutiva para mim, devolver os desenhos. Como vocês podem ver nessa imagem, a maioria acertou. Fez direitinho, criou um novo plano de fundo. Alguns fizeram alguma coisa, vocês vão ver a imagem, a primeira imagem da direita, a imagem superior da direita, a menininha fugiu completamente ao que era esperado, né? Mas aí o que eu faço? Eu não chamo atenção no grupo, não. Eu vou lá no privado, clico no linkzinho dela, né, no número dela, vou lá no privado e falo, ficou lindo o seu desenho. Mas não foi isso a proposta que a Pro passou. Então, a próxima vez, vamos fazer bonitinho. Quer fazer outro? Algumas vezes fazem, outras não. Mas, olha lá, a grande maioria conseguiu entender. Dessa vez, quase todos fizeram direitinho. Ana Júlia, Fernanda, Vitória, olha lá. Pode passar. Tá, e aqui os meninos, né? Olha que gracinha. Todos eles fizeram o plano de fundo, eles alteraram, olha lá. O Nicolas, Pedro Luiz, Pedro Henrique, Samuel progrediu muito, uma gracinha, e o Juan também fazendo atividade. Aí tem o resto da turminha, tá? Todos eles, Gabriel, o Guilherme, Kaique, Leonardo, a Manuela e a Maria Eduardo, olha lá. Isso eu percebi que todos eles gostaram de fazer, foi uma novidade fazer, postar. Eu não postei aí, mas eles ficaram tirando fotos e vídeos deles fazendo, as mães mandando e tal.
a gente teve que ter muita paciência, porque a gente não estava com tempo para ficar, né, com esse papo na internet com eles, a gente tinha muita coisa para fazer, principalmente nas 2 primeiras semanas, mas foi muito gratificante. E cada vez que um desses alunos posta, que nem hoje, eu falei que hoje eles não param, né, porque ontem eu postei atividade, então, conforme eles vão postando no grupo do WhatsApp, bem lembrado, tá? Como eu falei no começo, todos estão no grupo do WhatsApp e mandando pelo WhatsApp. Então, cada vez que algum deles posta, eu vou lá e elogio. Parabéns, fulano, né? Falo o nome, dou parabéns, bato palminha, solto foguinhos de artifício para eles, e eles, alguns conversam com a gente, como a Patrícia falou, eles têm sentido muita saudade. Eu percebo que eles sentem falta da escola, porque eles têm a necessidade de conversar com a gente, eles têm mandado muito áudio. Nas primeiras semanas, não, mas nas últimas semanas eles têm mandado muito áudio. Então, quando eu dou os parabéns, eles mandam áudio agradecendo e conversando e puxando conversa, mandam no particular. Então, voltando aqui ao tema, eles alcançaram, a maioria da sala nessa atividade conseguiu entender o plano de fundo, tá? Pode trocar, tá? Tá, foi isso aí. Isso, Maria Elisa, muito obrigada, viu? Tem mais alguma coisa? Então, pode falar. Só que assim, a aderência deles, né? Os que aderiram ao meu grupo do WhatsApp, nessa primeira fase, não foram todos, ainda não foram todos, tá? Mas esses foram os da primeira semana. Então, foram poucos alunos, mas fizeram. Hoje já tem um pouco mais de alunos fazendo, tá? Ok. Tá, obrigada, Elisa. Agora, professora Paula, de Educação Física, vai apresentar uma boa prática desenvolvida com a turma do 4º ano A também. Paulinha está por aí? Oiê, estou aqui. Estão me ouvindo? Estamos, tá me ouvindo? Estamos sim. Tá. Bom, boa noite para a galera aí. Pessoal, eu escolhi também o 4º ano, mas não por ser o 4º ano, foi porque todas as séries me deram devolutivas muito legais, eu fiquei super em dúvida. Mas eu escolhi isso principalmente por causa do objeto de conhecimento, porque quando você trabalha com coisas que você pouco tem acesso, é mais desafiador. Então, como para mim foi um desafio, eu arrisquei a trabalhar com mais ênfase nessa temática. Então, o meu objeto de conhecimento foi os Jogos e Brincadeiras do Brasil, dentro da matriz indígena e africana, né? E o jogo que eu escolhi para desenvolver africano foi o Simamacá. O Simamacá, ele é um jogo de dança africano e ele consiste em coordenar os movimentos junto com a letra da música. É um tipo de atividade que até eu mesmo tinha dificuldade em passar para os alunos. Não gosto muito de trabalhar essa questão de brincadeira de jogo de dança, de roda, porque algumas crianças ficam um pouco intimidadas com isso, né? Mas eu arrisquei, fiz, e a devolutiva foi muito legal. Então, assim, o motivo de eu ter escolhido principalmente essa atividade foi porque a família teve uma interação muito bacana. E eu tive depois alguns áudios e alguns recadinhos que eu recebi que me despertou uma coisa muito legal, porque eles fizeram alguns comentários que a gente não se atenta. Por exemplo, é difícil você contextualizar dentro da nossa sociedade sobre a influência da cultura africana e indígena dentro da nossa cultura mesmo. É muito mais fácil uma criança falar a sua descendência europeia do que a sua descendência africana, entendeu? Isso é um contexto mais de preconceitos. Então, eu já aproveitei a temática para estar desenvolvendo essa questão também junto com as famílias. Os recursos que eu usei foi uma descrição, porque eu não sou muito de ficar fazendo vídeo, etc., porque são muitas turmas. Então, eu fiz uma descrição por escrito sobre a cultura africana, expliquei como é que era o jogo, expliquei que esse jogo veio da Tanzânia, que é um país da África, e que ele é cantado na língua Swahili, no idioma Swahili. E eles teriam que realizar essa dança, esse jogo de dança, eu expliquei que não é uma dança, é um jogo de dança, e todo mundo que tivesse teria que acertar todos os passos para concluir a atividade, todos envolvidos, tudo bem? E também joguei um videozinho do YouTube para que eles pudessem se orientar. O legal foi ver como eles se divertiram nisso. Até eu, assim, assistindo aos vídeos, eu começava a rir escandalosamente, porque foi muito legal, entendeu? Então, antes de falar, até porque
eu fiquei muito chateada com a situação das atividades remotas, mas eu confesso que teve vários pontos positivos, principalmente para mim, enquanto professora. Mas depois eu falo sobre isso. Então, eu queria mostrar para vocês como é que foi essa devolutiva. Eu coloquei, se não me engano, uma foto, né, Paty? E 3 vídeos. Queria que você mostrasse a foto primeiro. 3 vídeos, Paulinha, a foto não. A foto não foi, né? Ah, que Não. pena. Então, a foto tava muito estampado, assim, a felicidade, inclusive da família toda. Nossa, não mandei. Eram, acho que 10 pessoas fazendo, a família inteira fez atividade. Depois eu até mando para você. Mas, enfim, eu vou passar. Coloquei 3 vídeos, tá? Eles junto com a família. Um da Maria Eduarda, se não me engano, acho que foi o que ela realizou mais bonitinho, todo certinho. Mas os outros foram bem divertidos, assim. Então, se eu puder mostrar os vídeos, depois eu finalizo. Tá certo, vamos lá, vamos torcer para eles rodarem. Ai, meu Deus. Só um minutinho. Essa era uma das fotos, Paty. Pode passar para o próximo. Não tem áudio? Paty, não tem áudio? Eu vou voltar, tá? Tá bem. Paty, não tem o áudio do vídeo? Não dá para Então, colocar? para mim ele sai aqui. Eu fiz o teste, estava saindo direitinho. Ah, que Vou pena. tentar o próximo aqui, vamos ver se dá certo. Mas vocês conseguiram visualizar? Sim, eu consegui. Tá. Sim, a gente está vendo, só não tem áudio mesmo. Ai, eu vi e morri de inveja. Quero essa professora para os meus alunos. Só estou dizendo isso, tá bom? Você é suspeita, Ana Paula. Meus alunos não tá tendo nada, Paulinha. Eu quero você. Também te amo. Depois, Ana Paula, calada. Tá bom? se não der, Paty, tudo bem. Eu só finalizo e tudo certo. Já deu para ter pelo menos uma ideia. Não, mas eu quero mostrar. Peraí, vamos tentar. Muita calma. Você não consegue abrir para mim? Que aí qualquer coisa eu jogava aqui.
Paula, novamente Oi. saiu só imagem, não saiu áudio. Tudo bem, você não consegue abrir para mim, né? Eu vou colocar aqui você como apresentadora, só um minutinho. Enquanto isso, posso ler um elogio aqui no chat? Pode, por favor. Professor André Luiz colocou assim, ó, essa professora é excelente, grande trabalho. Parabéns a toda a escola, gestão, coordenação, em especial professora Paula e alunos. Ai, que legal. O André está escondidinho aqui na reunião. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado. Vou ficar com a câmera desligada, mas eu estou ouvindo e assistindo a apresentação, tá? Parabéns a toda a escola. É o André PCRP. É. Ô, Paulo, eu já tornei você uma apresentadora. Vê se você consegue aí. E a Nádia está com a mão levantada. Nádia, gostaria de falar? Microfone que está desligado, Nádia. Aí. Saudade, Paulinha. Saudade, Rosinei. Lindo trabalho, tá? Beijos. Pronto, Paula, é contigo. Pessoal, tá me ouvindo? Estamos. Tá? Então, consegue ver minha tela? Não. Consegue ver minha tela? Sim. Vê se saiu o áudio, tudo bem? Sim, Ok. sim. Deu para ouvir? Não. Você sim. Sua tela não está espelhando, Paula. Ah, Paula, só tá você. Ai, que pena. Peraí. Como é que eu faço aqui? Ai, gente, vai demorar demais. Deixa. Eu mando para vocês depois, tudo bem? Pode ser? Eba! Eu mando para vocês depois. Toda a tarefa, toda a prática vai ser bem legal. É uma pena que não tenha saído o áudio, né? Mas tá lindo, Paula. Muito obrigada, viu? Por Tá, só compartilhar para conosco. terminar, como eu disse para você hoje à tarde, eu queria até explanar também com o pessoal que, assim, um ponto muito positivo para mim, pessoal, foi que, enquanto professora dos anos iniciais e especialista, né, a gente não tem tanto contato com a família porque a gente não é a pro da sala, né? Então, a primeira preocupação de uma família quando vai numa reunião de pais não é saber como ele está brincando, é saber como ele está aprendendo, normal. E até isso parte da gente também, enquanto especialista. A gente acaba, tá tudo bem, minha preocupação é meu aluno ali, pronto. E com as atividades remotas, eu pude ter esse contato maior com eles. E isso foi muito legal, porque essa aproximação que eu tive, eu pude perceber como que é a influência da família dentro da escola. E eu vou ter que usar isso como recurso quando a gente voltar presencialmente. Isso foi muito legal. Teve outra situação muito positiva também, que eu acho que eles não estavam habituados a ter esse contato físico mesmo com o filho. Teve situações do segundo ano que eles tinham que se abraçar, ou dar um aperto de mão, ou dar um beijo, e aquilo você via no rosto do pai que ele ficava muito envergonhado, sabe? Então, essa devolutiva para mim está sendo muito especial. E essa conversa, eu tô tendo altos papos com os pais, assim. Chega à noite, assim, a gente conversa de coisas que não tem nada a ver com a escola. E isso está sendo muito bacana. Então, para mim, não é legal o coronavírus, mas teve um ponto muito positivo na minha profissão. Achei muito legal mesmo, é uma experiência radiante. Obrigada, viu, Patrícia? Valeu, pessoal, obrigada. Nós que agradecemos, Paula. Só um minutinho que eu vou voltar para a apresentação, gente.
Paulinha, parabéns, eu adorei, viu? E a tua carinha de felicidade já fala tudo. Parabéns. Obrigada, querida, obrigada. Está carregando, tá, gente? Só um minutinho. Não passei. Bom, agora a professora Rosa, professora da turma do 5º ano A, vai apresentar uma prática de adaptação curricular. Boa noite, pessoal. Eu vou fazer a leitura das habilidades, né, que foram propostas para o aluno Juan, né, do 5º ano A. Então, eu coloquei as habilidades de português e matemática. Foram diversas atividades, eu confesso que foi um desafio muito grande, era uma preocupação muito grande em como aproximar, né, mesmo o interesse dele, porque ele é um aluno que está com a professora ali do lado, a professora Adriana, minha parceira, e então ela oferece todo o atendimento, né, quando ele tem as necessidades dele, e nesse momento seria a família, né, que faria esse papel, né, diante das comandas que eu passaria para eles. E no fim deu tudo certo, ele está muito bem, a família manda as atividades em vídeo, em fotos, né, eu tenho repassado para a Patrícia e para a Márcia também, só que eu confesso que foi bem preocupante, né. Então, as habilidades de português foram distinguir as letras do alfabeto, que ele tem uma determinada dificuldade, e os sinais gráficos, recitar, né, as letras do alfabeto sequencialmente e não, reconhecer também o próprio nome. E na matemática, utilizar os números naturais como indicador de quantidade, de ordem, em diferentes situações do cotidiano, reconhecer situações de números, que não indiquem contagem nem a ordem, e o código de identificação, e a contagem de rotina. Então, primeiramente, eu fiz um vídeo para conversar mesmo com ele, né? Eu falei que agora as nossas aulas seriam diferentes, que a Pro estava preocupada com ele, que ele precisava tomar determinados cuidados, mas que toda vez eu mandaria atividade e a mamãe ia retornar para mim, que era importante ele fazer com capricho, com dedicação, para ele assistir às aulas, ouvir várias vezes. Então, primeiro eu fiz um vídeo, assim, de acolhida mesmo, né? E foi bem bacana o retorno dele. Aí eu mandei alguns vídeos, depois acho que a Patrícia vai tentar passar aí para vocês. E mandei fotos também. Na primeira atividade, né, que foi a respeito do nome dele, eu procurei colocar a minha foto, a da Pro Adriana e a dele, né, ele colocar lá o dedinho na tela do computador, que no caso foi o que a mãe fez, né, ela colocou o computador para passar os slides, e ele pôde identificar, depois ele tinha que identificar o nome, essa foto aí, tá na tela de vocês. Então, foi muito bonitinha a resposta dele. Aqui é por Rosa, aqui é por Adriana. Onde está o Juan? O Juan está aqui. Foi bem bacana, assim. Eu fiquei muito feliz quando ele me retornou. E eu expliquei, né, que enviaria sempre esses vídeos e que esperaria a resposta dele. E a mãe me fala que ele fica super ansioso, que ele quer mandar as atividades toda hora para a Pro. Então, no vídeo eu mostrei, pontuei a atividade, dei a comanda, todos os vídeos, eu dou a atividade para ele, né, imprimi, fiz uma apostila para ele, alguns materiais concretos também, que nós deixamos lá na escola e a família buscou. Então, ele tinha o material em mãos, né, o vídeo com a minha imagem e explicação, com a imagem da apostila também, né, com as atividades impressas, e a comanda também da minha voz, né? Então, ele tinha que pintar a inicial do nome, identificar o nome de algumas figuras, pintar a inicial, coloquei também a comparação de figuras, cujos os sons são semelhantes, ligar ao desenho a letra inicial. Então, foram diversas atividades. Encontrar o objeto com a inicial do nome dele,
E passei um vídeo também, que no Centro de Mídias eles estavam trabalhando sobre fábulas, né? E dentro dessa atividade eu coloquei o link do vídeo do rato do campo e do rato da cidade. Então ele identificou qual que era o rato do campo, qual que era o rato da cidade. Então eu procurei, né, contextualizar aquilo que a gente estava trabalhando com ele. Na matemática, eu trabalhei da seguinte forma: eu fiz os slides, né, com figuras, com contagens, né, eu lendo os numerais, nomeando os numerais, as atividades impressas também, para ele poder identificar. Eu comprei um kit de bolinha de gude, mandei para ele, e nas comandas eu falava: olha, agora você vai colocar no copo 3 bolinhas. Ele ia lá, colocava as 3 bolinhas, né? Então foi bem bacana. Eu acredito que foi muito válido, assim, e conforme a Paula estava falando também, eu tive uma proximidade maior com a mãe, que na verdade quem tem mais é a Adriana, né? Mas hoje ele liga para mim, final de semana, ele quer conversar, me conta do gato, me conta das coisas dele, que está acontecendo, e eu acredito que foi proveitoso também nesse sentido, não só da aprendizagem, você vê que eu consegui identificar até determinadas dificuldades dele, através dos vídeos que a mãe me mandava, né? Mas foi bem proveitoso esse lado também da proximidade com a família. A questão da grafia também, na apostila eu mandei a atividade, e a mãe mandou o vídeo retornando também. E também o que eu achei muito bacana, que eu queria compartilhar com vocês, não sei se a Patrícia vai conseguir, no livro Aprender Sempre, tem uma atividade lá, que eles deveriam, através da multiplicação, achar um caminho, né, da bola e do gol. E ele é apaixonado por bola. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu consegui captar a imagem da apostila em PDF, coloquei no slide e coloquei 2 tabuadas do lado com figuras de bichinho, que ele gosta também, e ele tinha que achar do resultado ali e colocar na apostila dele. Então, ele conseguiu fazer uma atividade do Aprender Sempre, né? Com essa orientação, com toda essa adaptação. Ele teve dificuldade porque a apostila do Aprender Sempre, para ele, o caminho que ele teria que percorrer lá, ele ficou pequeno, né, os numerais, mas ele conseguiu identificar. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria compartilhar com vocês e acho que foi bem bacana. Obrigada, Rosa. Eu não sei se vai sair o áudio, tá? Eu vou tentar compartilhar o vídeo da matemática primeiro, tá?
Gente, a Suzana falou para mim que não está saindo áudio. Vocês conseguiam visualizar, mas não tem áudio, né? Infelizmente. Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar o vídeo disponível, a Rosa e ver com a Márcia depois, de passar para vocês, porque o vídeo está ótimo. É uma pena que aqui dentro do Teams ele não está rodando com áudio. E aí eu vou passar para a apresentação agora da professora Lucimara, para a gente não demorar tanto, tá? Pode começar? Peraí, Lu, deixa eu colocar o PPT aqui. Você precisa dele ou você vai falando sem? Pode ser sem? Ah, não, pode ser com. Então, É já... com. Perfeccionista. Ah, não, parou. Não sei se ficou do jeitinho que você queria, tá, Lu? Mas... Ah, boa. Bom, gente, enquanto a Patrícia vai colocando, eu já vou falando para também, né, dar uma agilizada no tempo. Quando, né, a Márcia falou de estar falando em alguma prática e tudo mais, o que eu pensei foi no Google Forms, que são os formulários, né? A gente já conhece esses formulários através das ATPCs, que a gente faz as avaliações, ou das outras coisas que a gente avalia, né? Quando aconteceu tudo isso, da gente ter que parar para poder fazer as atividades remotamente, como vocês já sabem, eu fui atrás do Google Classroom, né? E comecei a assistir vários vídeos explicando como funcionava, como era a plataforma e tudo mais. E lá vi vários vídeos falando do Google Forms. E eu simplesmente amei esse tipo de recurso, né? Então, os alunos fazem, eles também gostam de fazer. Tenho percebido, assim, que todo mundo faz muito rápido, né? E lê as coisas que eu tenho feito. Então, Patrícia, passa um pouquinho para mim, fazendo um favor. Até acho que uma parte que fala, pode passar isso também. Então, só isso, nessa parte mesmo que eu gostaria. A gente pode montar os formulários da maneira que achar que é melhor para o trabalho que está sendo realizado. Então, você pode adicionar vídeo e eles assistem o vídeo e depois você elabora as questões através do vídeo. A gente pode estar colocando textos e eles leem o texto e depois também analisam as questões. E vocês podem ver que a gente também pode colocar recursos visuais. Então, pode colocar imagens para tentar auxiliar, ou sem imagens, né? A gente coleta em nome, coleta endereço de e-mail, tudo isso para facilitar. Então, eles fazem, que nem nesse caso, eu fiz 3 por enquanto, que foi um da fábula da cigarra e a formiga, o gato de botas e a Chapeuzinho Vermelho. E o que eu percebi que eles foram muito bens, tinham que ler, porque tô pegando perguntas bem específicas da leitura, então só vai conseguir responder quem realizou a leitura, né? Ou seja, através da família, porque ainda tem alguns que não conseguem ler com autonomia, ou aqueles que já leem. Paty, passa um pouquinho para o próximo, fazendo favor. Aí, depois que eles terminam, aí a gente começa a ter o retorno, que é o feedback para o professor, né? Então, ali em cima de vermelhinho, vocês podem olhar respostas 21. Então, quer dizer que 21 crianças conseguiram, entraram, né, dentro dele e responderam. E aí a gente começa a ter os resultados. Então, quantos acertaram, né, a primeira pergunta, quantos acertaram a segunda, qual a porcentagem que foi feito sobre cada uma. Pode passar a próxima também, Patrícia, fazendo favor. Aí aqui, ó, eu consigo analisar o nome e aí também vem a ordem dos que foram respondendo, quem respondeu primeiro, segundo e assim por diante.
e do lado a gente vê a média de respostas de acerto de cada um. Eles terminando de fazer isso, eles já têm na própria atividade o feedback, se eles conseguiram, se eles acertaram aquela questão e qual seria a questão correta, né? Então, o porquê não acertaram. Isso também eu acho muito bacana. A criança já vê e ela já se questiona. Ah, então era aquela outra resposta, né? Faz ela entender um pouco mais na hora de pensar. E o que eu gosto também é, a gente também já, na hora que você já solta também a pontuação. Então, pensando, qual é o desafio que a gente tem na hora de criar? É a própria criação, é pensar o que fazer, quais as questões elaborar e aí montar o próprio formulário, porque logo depois o processo ele é meio que todo automático, né? A criança fez, já tem a resposta e ele mesmo já sabe. Eu estou falando que também, esqueci de avisar vocês, que também ele pode ser tanto com questões alternativas, mas ele também pode ser com questões rápidas, né? Então, a criança pode responder da maneira dela. Então, tudo é você quem vai colocar de que maneira você vai querer utilizar o formulário. O que eu indico para vocês, quem tiver interesse em estar fazendo, é um recurso maravilhoso, além de estar usando da tecnologia, né? Porque eles estão acessando um meio que é o computador, junto com a internet, tem o recurso visual, então, querendo ou não querendo, é atrativo, é um incentivo à leitura, né? Ao pensar e o tentar ver aquilo que ele pensa, que ele leu e refletir nas questões. Então, esse é o meu recado de hoje, o Google Formulário. Obrigada, Lucimara. Parabéns. Muito obrigada. Bom, a proposta aqui, após a apresentação das práticas pelas professoras, seriam algumas reflexões direcionadas inicialmente para elas que apresentaram, mas essas reflexões elas foram respondendo automaticamente durante a fala, né? Muitas já falaram dos desafios, falaram dos pontos positivos, então eu vou abrir para que Maria Elisa, Rosa, Lucimara e Paula, se tiverem mais alguma coisa para acrescentar em relação aos desafios e os aspectos positivos das práticas, por favor, compartilhem. E depois eu abro para o restante do grupo. Ó, não dá para ler o que a Ana Paula escreveu, tá? Não tá dando para ver. Deixa eu ver. A Ana Paula escreveu no chat? Olha ela lá embaixo dela, ó. A minha famosa plaquinha. Eu estou aqui procurando no chat, dona Ana Paula. Ai, meu chat não está funcionando, chefa. Eu não consigo ler. Lê para Tu nós. é morta com essa equipe, parabéns. Ótimo. O PCNP de Educação Física que está aqui conosco na reunião, o André, colocou aqui no chat, as apresentações ficaram ótimas. Obrigada, André. As meninas que apresentaram, gostariam de falar mais alguma coisa? Pode, Maria Elisa, está com a mãozinha levantada, né? Eu quero agradecer essa oportunidade, tá? Da gente apresentar. Realmente foi um desafio, principalmente no começo, quando as primeiras semanas, a incerteza de como fazer, se estamos fazendo correto ou não, né? Fazer da melhor maneira para nós e para os alunos, né? Quando a Lucimara apresentou formas, a gente foi procurar para ver se encaixava cada um na sua área, cada um com o seu jeito, né? Mas o que eu percebi é que, como eu falei, cada um do seu jeito foi conseguindo dominar a situação, né? E a gente ainda tem muito que evoluir. Desde a adesão dos alunos e dos pais, hoje mesmo, num dos comentários assim, da questão da convivência de aluno e pai, a gente percebe que no começo os pais estavam mais distantes, tanto de nós como dos alunos. Hoje a gente já percebe uma diferença nisso.
as mães, como todos falaram, a Paulinha comentou, Rosa também, e da questão dos pais terem contato com a gente, né? Os pais acabam tendo mais contato com a gente, até um respeito a mais que eu percebi que às vezes não existia, assim, uma distância muito grande que existia, isso acabou, quebrou essa quarta parede que eu falo, ela se quebrou, sabe? Então foi muito bom, apesar de ter sido muito trabalhoso, bem exaustivo, eu tenho muitas turmas, esse ano eu tenho 21 turmas, então para mim é muito cansativo, mas tem sido muito bom com todas as turmas, do primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio, sabe? Foi muito legal. Uma mãe hoje deu um elogio para todos nós, tá? Que admira a nossa garra, a ajuda que a gente tem dado aos pais. Foi uma mãe no terceiro ano. A ajuda que a gente tem dado para eles, a compreensão também. Então, isso é um retorno muito bom. Acho que o melhor de tudo, como eu falei, cada um fazendo do seu jeito tudo, mas o melhor de tudo é ver a participação das crianças, o gosto delas trabalharem e o reconhecimento dos pais. Eu acho que foi a melhor parte de todas, é esse reconhecimento. É isso mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau com as suas colocações, Maria Elisa, e a Márcia vai falar, e depois que a Márcia falar, eu dou as minhas considerações. Márcia, pode abrir o microfone. Ai, Patrícia, eu estou aqui, assim, já chorei, já sorri, já passei por muitas emoções em 50 minutos. Você sabe que a gente trabalha bastante, a equipe é boa demais. Quero parabenizar as 4 que apresentaram. Eu sei que eu tenho mais um monte para apresentar, mas ninguém se ofereceu, além, assim, também porque a gente tinha pouco tempo. Mas no segundo bimestre vai ter mais gente, tá? Eu quero agradecer mesmo as meninas que apresentaram. Eu achei, assim, formidável tudo que elas fizeram. Eu sou suspeita para falar que eu sou, tipo, a galinha que... coruja. Coruja. Então, eu sei que todas elas têm uma ótima prática para apresentar. E eu quero, assim, deixar o meu agradecimento a todas e, junto comigo, abraçar a causa. E a gente está aprendendo, como eu já falei lá no início, muita coisa, apesar dos problemas encontrados. Então, quero agradecer, parabenizar a Maria Elisa, a Paulinha. A Paulinha já me fez chorar, porque nós já brincamos junto com a minha neta, então já estou envolvida, né? E os formulários também, a questão da Rosa com a adaptação curricular e o Juan, como foi difícil. A gente sofre junto com a mãe, com o aluno, com o professor, porque não é fácil, mas parabéns, todas estão de parabéns. É isso, meninas. Eu concordo, Márcia, nós sabemos, assim, do trabalho de todas vocês, sabemos que se fosse, assim, se tivéssemos mais tempo, certamente teríamos boas práticas de todas vocês, porque eu também tenho acompanhado, né, a Márcia compartilha algumas coisas comigo, às vezes vocês mesmas, né, encaminham para mim algumas atividades que estão realizando. Então, esse momento era justamente para isso, para que vocês, uma pudesse conhecer o trabalho da outra, a gente sabe que vocês se conversam também em outros momentos, mas eu penso que valorizar este espaço do ATPC como um espaço de reflexão, né, de troca, de socialização dessas práticas que têm sido tão positivas, ele precisa acontecer cada vez mais, porque às vezes é na fala de um colega, na prática, em alguma coisa que ele faz ali na sala de aula, ou agora nesse ambiente virtual, né, digital, a gente aprende, né, e a gente pode trazer para a nossa prática também. E nós vimos aí diversas ferramentas tecnológicas utilizadas, né, cada um com a sua, cada um com aquela que se sente mais confortável, né, e que consegue trabalhar melhor, que considera melhor para realizar o trabalho, e o importante é que tem dado certo, né, as nossas crianças estão conseguindo realizar as atividades, a gente percebe que elas estão muito engajadas, né, esse número de crianças dos anos iniciais que estão realizando a atividade é um número, assim, muito bom, muito positivo, porque é a maioria dos alunos, né, Márcia? Então, tudo isso a gente precisa valorizar, sim.
E eu quero parabenizar vocês mais uma vez, dizer para vocês que eu sou uma admiradora do trabalho que vocês realizam. E é isso. Tá? Vocês sabem disso. E sempre Paty, posso falar? Contem comigo. Paty, posso falar? Pode. Paty, aqui eu não tenho mãozinha. Diz que tem que levantar a mãozinha. Eu não sei onde que tem mãozinha aqui, então eu vou falar. Pode falar. Eu só quero endossar, né? As palavras suas, as palavras da Márcia. Parabenizar as meninas, a Maria Elisa, a Paula, a Rosa e a Lucimara. A gente fica assim, né, Márcia? O coração parece que vai explodir no peito, né? Quando a gente vê essas atividades aí. E eu tenho certeza que todos vocês, todos os demais professores, que eu nem tenho uns aqui que eu nem vi a carinha ainda. Ana Paula eu estou vendo agora, a Nádia eu já vi, Maria Elisa está ali, Paulinha. Olha, um grande beijo para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo está fazendo o melhor nesse período. E eu quero falar para vocês também que depois do planejamento, né, até amanhã a gente teria uma reunião de MMR, que o foco agora vai ser na busca ativa, né? E a gente está atrás. A Márcia tem me passado alguns casos. Hoje mesmo, né, Márcia, conseguimos solucionar acho que 3 casos, né? Que era a Tiffany do primeiro, aliás, desculpa, a Tiffany do terceiro ano A, o Christian do primeiro ano A e o Paulo Enzo do quinto B. A gente está em cima desses pais, dessas crianças que ainda não apareceram, o que eles estão fazendo, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais. A gente está, assim, na cola deles, ligando, indo atrás, mandando recado para a gente resolver. E a gente sabe que a maioria estão participando, a maioria está entendendo esse momento que nós estamos passando. E está sendo muito importante a gente ver o trabalho de vocês, gente. É assim, igual a Márcia falou, parece que o coração vai explodir da boca aqui dentro, então dá um nó assim, no coração da gente ver. Ana Paula, aquela atividade que você postou lá no início do Caio, aquele dia eu e a Márcia, a gente chorou. Quando a Márcia falou para mim, a gente começou a olhar, gente, eu comecei a ver a cara do Caio, imaginando a cena, né? E a gente fica assim, apaixonada de ver como que eles estão, assim, do jeitinho deles, mas está caminhando, eles... Sabe, a gente não está ali no tete a tete, mas esse online, eles estão sentindo a nossa presença lá, né? Ver essas atividades da Maria Elisa, as crianças, gente, é uma paixão. Ver as atividades da Paulinha, né? Com as crianças, as mães participando, a família participando, gente. Então, eu acho assim que é um momento único, não está tão legal, mas a gente tem que tirar o melhor disso, né? E ver que as famílias estão se envolvendo, sim, estão participando, né? E que no dia a dia, se a gente não consegue, às vezes no físico, tá com essa criança, conseguir fazer essa criança despertar, né? Alguns casos nós estamos conseguindo agora online, outros nós não vamos conseguir nem online, nem presencial, né? A gente não tem muita ajuda da família, às vezes a criança não tem aquele up, né, de estar indo sozinha, mas a gente sabe que não é fácil nem ir lá naquela antes e nem agora está sendo fácil. Mas o que a gente está vendo, né, Márcia? É que está caminhando, né? Que está caminhando, que a gente está dando o nosso jeito, que a gente, sabe, vocês estão correndo atrás. Está pior do que antes, porque eu falo assim, que agora é mais cansativo o online, ele é muito mais cansativo, a gente tem que ficar conectado ali, parado ali, a gente tem que ficar ali no celular ou no note, né? Mas eu acho que isso tudo tem que nos trazer, está nos trazendo um aprendizado muito grande, né? A gente vê o Caio aquele dia, Ana Paula, gente... Aquilo lá, sabe, né, Márcia? Não tem o que a gente falar daquilo, de coisa mais linda, ver o Caio fazer aquele texto. Eu vi que ele apagou várias vezes, que ele refez tudo, mas saiu o texto, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar participando dessa reunião com vocês, viu, Patrícia? Eu fiquei de férias durante 30 dias e a gente agora até está voltando com tudo, com previsão de retorno das aulas lá para agosto, por enquanto, né? Mas parabéns a todos os professores que apresentaram as boas práticas hoje. Eu vi o cutucão da Márcia lá, tá? Quando ela pediu, né, Márcia? A Márcia fica lá perturbando vocês e eu tô acompanhando daqui, porque eu tô no teletrabalho. Eu só não entro e não participo, mas eu tô lá bisoiando, tá? E aí, mas da próxima vez, vocês, os professores que não apresentaram, gente, apresente também, que eu tenho certeza que todo mundo está desempenhando assim, o papel de vocês maravilhosamente bem, gente. E a gente sabe disso por conta... Eu estou na escola, igual agora há pouco, eu cheguei da escola, hoje eu fiquei a escola está abrindo das 10 às 4, eu estava lá na escola, vim correndo, cheguei em casa 15 para 5, aí já comecei a ficar aqui para... Minha filha me ajudou, viu, também, viu, Márcia, para me colocar aqui na sala, estou aqui na sala, aqui, ó, aí, para me organizar aqui, e
vários pais, eles vão lá na escola, a gente vê que os pais estão preocupados, que os pais, sabe, eles estão valorizando esse momento nosso, dos professores que estão mandando trabalho, tá? Então, assim, olha, parabéns para todos vocês fiquem com Deus, eu tô amando estar participando dessa reunião com vocês pela primeira vez, tá? Vou participar das demais agora, a partir de agora, tá bom? Beijo a todo mundo, um abraço assim, ó, um abraço muito, muito apertado a todos vocês, milhões de beijos, gente. Beijos também para vocês. Meninas, eu quero agradecer a participação de todas, da diretora Cleusa, da Márcia, de vocês professores, dos meus amigos PCNP, Suzana e André, que estiveram aqui também conosco, e dizer para vocês que eu estou encaminhando uma avaliação, tá, desse momento de ATPC para a Márcia socializar com vocês. Peço que vocês respondam, participem, tá? E a Rejane tinha levantado a mão, nós extrapolamos um pouquinho o tempo, Rejane, vou abrir para você falar 2 minutinhos, pode ser? E aí a gente encerra, tá? Ai, já até esqueci, Paty. Esqueceu? Não, é tudo isso que vocês já falaram, que tem muitos momentos de angústia, mas de muito aprendizado, de muita troca. Voltei a falar com colegas que eu não falava, estou trocando muita figurinha, estou procurando aprender mais na parte de tecnológicas, a gente se acomoda, né? E é isso que eu queria falar. Não quero ficar assim, não gosto, estou com saudade da minha lousa, tá bom? Mas estou fazendo o melhor. Bom, só para finalizar aí, pegando um gancho da fala da Rejane, nós estamos voltando, né, naquela epígrafe também do Guimarães Rosa, tem um texto do José Moran, que ele fala sobre as etapas, né, da aprendizagem de ser educador, que o educador ele passa por várias etapas até chegar na etapa do educador bem-sucedido. Isso quer dizer que nós estamos nessa transformação constante, que a gente diariamente está aprendendo, né, e que é isso, que a gente passa por momentos essas fases que o Moran fala que cada educador passa, mas são fases que são passageiras, porque a gente está sempre se aprimorando, tá? Um beijo para vocês, muito obrigada pela participação.